Bom dia a todos. Acredito que Bom dia. algumas pessoas possam não estar me vendo, mas aqui eu estou tendo que habilitar a todos vocês aqui que pedem alguma autorização. Então, estou conectado em dois, entre aspas, computadores, tá? Pessoal, direito constitucional. Então, nós vamos tratar mais uma aula a respeito dos conteúdos do direito constitucional. Eu já oriento vocês, então, que vocês peguem a Constituição da República Federativa do Brasil e que, além disso, vocês também abram o livro acadêmico de vocês. Então, nesse primeiro momento, já busquem a norma constitucional. Para quem está no computador, basta ir no Google, escrever Constituição Federal, e aí abre a Constituição Federal do site do Planalto, não abre de outro site, abre do site do Planalto. E também já abram o livro acadêmico. Na aula de hoje, nós vamos começar a unidade 3. Só que antes disso eu vou recapitular um pouco da unidade 2 com vocês. Então abram lá a Constituição e também o livro acadêmico. Um minutinho aí para vocês, tá? Ok? Então tudo bem. Eu disse para vocês que nós vamos entrar agora na unidade 3, recapitulando um pouquinho da unidade 2, principalmente da seção 2.3. A seção 2.3 tem como título Federação. Federação onde? Na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Conforme vocês sabem, nós tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte e nessa Assembleia Nacional Constituinte foi elaborada a norma suprema do nosso Estado, que ainda está em vigor, ou seja, ainda não foi substituída por nova Constituição pelo Poder Constituinte Revolucionário. Então, nós estamos diante da Constituição de 88 e as características da Constituição de 88, uma delas é que ela declara ser o Brasil e constitui o Brasil como tal, como uma federação. Então, no primeiro momento, é importante nós sabermos das formas de federação e já estudamos também um pouquinho a respeito disso, tratando até da diferenciação entre a Federação dos Estados Unidos da América e a Federação da República Federativa do Brasil, no sentido de que aqui nós temos uma federação diferenciada do que naquele estado. Os pontos marcantes de nomenclatura, até sendo colocado aqui no livro acadêmico para vocês, na página 97, não é 97 do PDF, é 97 do próprio livro acadêmico. Coloca algumas diferenciações entre federalismo de integração, federalismo dual e federalismo cooperativo. Vocês já podem ter feito a leitura, mas eu vou fazer a releitura de forma rápida aqui. O que é um federalismo de integração? A União possui superioridade hierárquica em relação aos Estados-membros. O que é federalismo dual? A repartição de competências entre os entes federados é rígida. E aí nós temos também federalismo cooperativo. Caracteriza
caracteriza-se por uma repartição de competências entre os entes federados que não é rígida, havendo maior proximidade e colaboração entre os entes federados, além de que, nesse modelo, a União não possui superioridade em relação aos demais entes federados, que são marcos, ou melhor, que são marcados de autonomia. A adoção do federalismo cooperativo pela Constituição de 88 pode ser exemplificada pela previsão das competências concorrentes no artigo 24, em que a União deverá editar normas gerais sobre as matérias ali previstas nos estados, e normas específicas de competências comuns da União, estados, Distrito Federal e municípios estão previstas no artigo 23. Então, nesse primeiro momento, devemos dizer que o Brasil tem um pacto federativo e algumas características desse pacto federativo do Brasil, que tem uma federação cooperativa, são essas que a gente acabou de mencionar, sendo certo que o Brasil possui 4 entes federativos. Esse final de semana, um acadêmico me mandou até por WhatsApp uma pergunta: professor, pode o município, por um acaso, privar o meu direito de ir e vir? Não estaria errado o prefeito ficar emitindo decretos e dizendo aonde que eu posso, aonde que eu não posso ir? Isso se refere a uma relação privada? Isso se refere a uma relação pública? Então vejam, pessoal, nesse primeiro momento, nós estamos estudando justamente a federação aqui na República Federativa do Brasil. E vocês estão acabando de saber que a República Federativa do Brasil, ela se forma por 4 entes federativos. A União, quem que é o chefe do Poder Executivo da União? Presidente da República. Nós temos os Estados-membros, quem que é o chefe do Poder Executivo dos Estados-membros? Os governadores. E nós temos também Distrito Federal. No Distrito Federal é uma questão sui generis, tanto englobando competência dos estados como também dos municípios, tá? Só que nós temos não um prefeito no Distrito Federal, nós temos um governador, sendo certo que no Distrito Federal existe apenas uma cidade, e essa cidade se chama Brasília. E a própria Constituição, aquilo que a gente pode falar é que uma norma de eficácia plena, que não exige regulamentação posterior, nem pode ser condicionado, colocou a capital do Brasil, do nosso país, o Brasil, como sendo Brasília. Então, se um dia um concurso for colocado que a capital do Brasil é o Distrito Federal, essa opção está errada. O Distrito Federal é um distrito. Embora não seja tido como um Estado-membro, o Distrito Federal é um ente federativo que tem competências que os Estados-membros possuem. E também tem algumas atribuições de municípios, tudo bem? Isso aí a gente vai estudar mais à parte em Direito Constitucional 2. Outro ente federativo é o município. Aqui no Brasil nós temos mais de 5.500 municípios. Mas preste atenção, a própria Constituição assegurou a qualificação dos municípios como a de entes federativos. Então, na República Cooperativa que nós temos aqui no Brasil, existem atribuições de competências legislativas e competências executivas, tanto na União, nos estados, no Distrito Federal, conforme eu falei, estados e Distrito Federal têm governadores, como nos municípios, e você já sabe que o chefe do Poder Executivo Municipal é o prefeito. Então vem aquela pergunta: pode, por um acaso, o Poder Legislativo Municipal legislar? Claro que pode. Pode, por um acaso, o Poder Executivo exercer os atos de competência atribuída a tal entidade, a tal ente federativo, as competências? Claro que pode. Professor, então, está correto o município ter um código tributário municipal próprio? Está correto. Professor, está correto o município autorizar que coloquem estacionamento ao lado do canteiro central? Por enquanto, vamos dizer que está correto, porque a Constituição autorizou. Professor, está correto o município regulamentar o horário de funcionamento do comércio local? Está correto. Está correto o município declarar estado de emergência, estado e etc., pessoal? Está correto. Por quê? Porque o município é um ente federativo. Os estados-membros, professor, está correto o estado do Mato Grosso falar que
os processos administrativos disciplinares vão ficar suspensos e ter emitido uma portaria. Está correto, tem legitimidade para isso. Professor, está correto o presidente ele declarar que nós estamos em estado de calamidade pública? A gente estudou até intervenção federal, não é? Até a possibilidade de um estado a União intervir em um estado membro, sendo certo que a União, vamos pensar, chefe do Poder Executivo, não pode intervir diretamente no município, mas pode intervir no estado, tá? E aí do estado, consequentemente, no município, mas diretamente não. Mas vamos lá. O que eu estou querendo dizer para vocês é que existem competências atribuídas tanto no ente federativo da União, como existem competências e atividades políticas também a serem exercidas nos estados membros do Brasil, como também no Distrito Federal, e, por consequência, pela previsão constitucional, também existe essa competência dos municípios. Lá no livro acadêmico de vocês, se vocês forem até a página 98, vocês vão ver, inclusive, uma imagem do mapa brasileiro. E nesse mapa brasileiro são colocados os estados do Brasil, a nomenclatura, o nome de todos os estados do Brasil. Então pegamos Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, aqui o Mato Grosso, o Pará, o Amapá, o Maranhão, Tocantins, temos Goiás, o próprio Distrito Federal, e não sei, não me recordo se eu falei Professor, no nosso livro está na página 108, tá? Ai, obrigado. Então, pessoal, página de vocês aí, página 108. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Com exceção do Distrito Federal, esses são todos os estados brasileiros. E o Distrito Federal, ele não é um estado membro, ele é um distrito, segundo a nomenclatura da própria Constituição Federal, e vocês vão estudar em Direito Constitucional 2 as atribuições específicas do próprio Distrito Federal. Ok? E o interessante disso, gente, é saber o quê? Quando nós falamos em Estados-membros, é isso. Nós não estamos falando de um ente que exerce a função soberana do povo brasileiro. O que eu quero dizer para vocês? Quando vocês forem estudar direito internacional, vocês vão ver que pode um governador desrespeitar um tratado internacional? Desrespeitar um tratado internacional? Pode. Mas pode o governador de um estado, por um acaso, firmar um tratado internacional em nome do Brasil? Não pode. Por quê? Porque quem tem legitimidade para isso são os entes competentes, e quem que é o ente competente? É a União, e quem que é o representante do chefe do Poder Executivo da União para tanto? O presidente da República, e claro que o presidente da República, ele pode conferir legitimidade a um subordinado seu que exerça a função diplomática. Ok, pessoal? Então vejam, é nessas circunstâncias aí que a gente tem que levar em consideração a memorização. Primeiro, professor, isso está certo ou está errado? O primeiro momento que a gente deve analisar é a norma constitucional. A norma constitucional faz previsão do quê? Então, vamos pegar o exemplo. A norma constitucional, ela assegurou a existência de poder legislativo em todos os entes federativos. A Constituição da República Federativa fez previsão também de haver representantes do Poder Executivo em todos os entes federativos. E a Constituição assegurou também aquilo que implicitamente é chamado de duplo grau de jurisdição, implicitamente previsto na Constituição, porque não tem o princípio expresso duplo grau de jurisdição. Todavia, os doutrinadores eles dizem ser certo e por força da sistematização da Constituição, existir essa possibilidade, sim, de haver um duplo juízo para a apreciação de uma lide, de algum problema apresentado ao Poder Judiciário. Nós temos o Poder Judiciário tanto no âmbito da União, temos também o Poder Judiciário no âmbito estadual, no âmbito da União Federal. No âmbito estadual,
a justiça comum estadual. E nós temos, por um acaso, o Poder Judiciário no âmbito municipal? E a resposta é não. Então, dos entes federativos, nós temos tanto a questão da representatividade do Poder Legislativo e Executivo em todos eles, em todos os entes federativos. Quando nós estamos falando, no entanto, a respeito de Poder Judiciário, nós temos apenas no âmbito federal e apenas no âmbito estadual. Nós não temos no ente federativo municipal, tá bom? E o interessante, pessoal, é que o Poder Legislativo na União, ele é chamado de bicameral. Como assim bicameral? Possui esse Poder Legislativo no Congresso Nacional, lá na União, possui duas casas, bicameral. Tem duas câmaras, uma Câmara do Senado, outra Câmara dos deputados federais. Senadores 81, deputados federais 513, tá? Tá, temos o sistema bicameral também nos Estados-membros? Não, não temos sistema bicameral nos Estados-membros. Nos Estados-membros nós temos apenas as assembleias legislativas. Então nós temos o Congresso Nacional, que é a junção do Senado e dos deputados federais na União. Quando nós falamos em poder legislativo nos estados, nós falamos em Assembleia Legislativa. Quando nós falamos no Distrito Federal, nós temos a Câmara Legislativa, tá? Essa é a nomenclatura lá no Distrito Federal. E quando nós falamos nos municípios, nós temos a Assembleia, como que é? Câmara de Vereadores, né? Isso mesmo, Câmara de Vereadores. Câmara Municipal de Vereadores. Então, nós temos essa divisão, o nome do Poder Executivo eu já disse para vocês, e o nome de cada ponto do Poder Judiciário no âmbito estadual ou federal vai depender da organização do Poder Judiciário. Então, vamos pegar o exemplo. Olha só, quando nós falamos da Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho existe no âmbito estadual? E a resposta é não. A Justiça do Trabalho ela é uma organização em que os tribunais do trabalho pertencem à administração do âmbito da União. Então, o que paga os subsídios dos magistrados na Justiça do Trabalho? Não vai ser o Estado-membro. Quem vai pagar esse subsídio vai ser justamente a União. Professor, e quando a gente fala de justiça de reparação civil? Em regra, reparação civil, a justiça vai ser na Justiça Comum Estadual. Professor, e quando a gente fala em questão previdenciária? A questão previdenciária, ela vai ser ajuizada justamente no âmbito federal. Por quê? Porque leva-se em consideração a questão previdenciária, que é de competência de quem? Da União tratar a respeito, né? Então, vejam, nós temos órgãos do Poder Judiciário tanto no âmbito federal, como nós temos órgãos do Poder Judiciário tanto no âmbito estadual. Vai depender, então, da problemática que for apresentada para você saber se vai se encontrar em um ou em outro. O que eu quero dizer para vocês nesse momento? Nós tivemos um poder constituinte originário, e o poder constituinte originário, ele criou a possibilidade de revisão da norma constitucional, ele criou a possibilidade de haver uma alteração da norma constitucional, isso que eu estou falando no âmbito federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, e o poder constituinte originário ainda criou a possibilidade de haver uma elaboração dos Estados-membros, ou seja, um poder constituinte derivado decorrente. É o quê? A criação das constituições estaduais de cada Estado-membro e a Constituição distrital, que no caso é feita lá no Distrito Federal, por meio de procedimento como se fosse num município também. Mas vamos lá. Só um segundinho que apareceu um acadêmico novo, pelo jeito. Continuando. Tratando, então, dessa questão, veja, tivemos o exercício do poder constituinte originário, ok. Encerrada a atividade do poder constituinte originário, inclusive elaborou o preâmbulo da própria Constituição da República Federativa do Brasil, tivemos a possibilidade de que os Estados-membros elaborassem o quê? A sua Constituição estadual, e o Distrito Federal do mesmo jeito.
Além disso, existe a possibilidade de ser criada uma lei orgânica nos municípios, regulamentando a funcionalidade desse município. Então, todos os entes federativos têm uma norma máxima, ok? Todos os entes federativos. No município, a nomenclatura correta não é a utilização da palavra Constituição. Constituição nós temos no âmbito da União e Constituição nós temos no âmbito dos Estados-membros. Tudo bem? Nós não temos, então, Constituição municipal, porque isso é feita por uma lei orgânica, salvo melhor juízo, tá? Então, esses são os pontos. Mas vejam, todos os entes federativos possuem uma norma regulamentadora, que é fruto do poder constituinte derivado. Então, o poder constituinte originário atribuiu aos Estados-membros e municípios a possibilidade de, seguindo o princípio da simetria, o que é o princípio da simetria? Os Estados-membros e municípios não poderão ferir normas, no sentido de ferir a matéria, nem a formalidade. Como assim nem a matéria, nem a formalidade, professor? É o seguinte, não pode um Estado-membro nem o município falar, a respeito de agora, quem vai receber o tributo de imposto de renda é o município, de todos os cidadãos, de toda a população tangaraense, por exemplo. Não pode, porque a norma constitucional já disse que a arrecadação do imposto de renda é um imposto que vai para a União. Não pode o município falar em contrariedade com a Constituição, que é a restituição do imposto, melhor, o abatimento do imposto de renda seja do município. Então, não pode chegar o município e também criar uma lei falando assim, daremos prioridade aos homens, daremos prioridade às mulheres na contratação de funcionários no final do ano para a época de Natal. Vamos pegar, a gente está mais perto de festa junina, por mais que não vai acontecer por conta do coronavírus, né, nessa festividade de festa junina. Não pode o prefeito fazer essa diferenciação nesse momento, falando grosso modo, diferenciando homem e mulher, porque a Constituição diz que não pode haver a diferenciação entre homem e mulher. Não pode o município, ou até mesmo os deputados estaduais na Assembleia Legislativa Estadual, aprovarem uma lei sem que seja seguido o quórum. Não pode a lei, não pode uma Constituição estadual passar a conferir competência legislativa para o Poder Judiciário. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a formalidade e a matéria da Constituição devem ser respeitadas pelas constituições estaduais e pelos regramentos dos municípios. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Simples, de forma bem objetiva, e também consta isso no material para vocês. Consta isso no material, e só para confirmar, gente, eu chamo isso de princípio da simetria. Deixa eu ver se consta aqui, ó, em qual... Até para passar para vocês uma conceituação que eventualmente exista. Se não, eu pego aqui no Dr. Google, só um segundinho. Uhum. Nossa, apareceu um artigo científico falando a respeito do princípio da simetria constitucional. O sentido é esse mesmo, pessoal. Não vou me aprofundar aqui até fazer uma pesquisa, senão vou ter que me contentar com Wikipédia nesse primeiro momento, né?
mas vamos por lá, que é o mais fácil até o presente momento. O princípio da simetria constitucional é o princípio federativo que exige uma relação simétrica entre os institutos jurídicos da Constituição Federal e as constituições dos Estados-membros. Então, vejam, é nesse sentido que eu disse para vocês, por conta do princípio da simetria, que aqui é dito até como princípio da simetria constitucional, os Estados-membros, eles não poderão, no seu regramento próprio, ou seja, na Constituição estadual, fazerem previsões de normas que contrariem a formalidade ou o conteúdo / matéria das normas asseguradas pela Constituição da República Federativa do Brasil. Tudo bem? Bacana. Dando continuidade, então, lembrando que nós estamos na unidade 2, seção 2.3, tá? Uma coisa que eu já vou repetindo aqui para vocês, que é bem bacana, é que vocês já sabem que nós temos 4 entes federativos aqui no Brasil, para vocês já irem memorizando a respeito disso. E quais são esses 4 entes federativos do Brasil? Desculpe, pessoal, ficar repetindo, tá? Mas é para fins de memorização. São os 4 entes federativos do Brasil: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. O material de vocês coloca aqui, dentro do Distrito Federal, olha só o que eu vou ler, tá? Ele foi criado para abrigar a sede da União e não se confunde com o Estado-membro nem com o município, apesar de possuir características de ambos. Rege-se por lei orgânica e não tem organização de Ministério Público nem Poder Judiciário que atua em seu território. Tal como ocorre com os municípios, da mesma forma, as polícias civil e militar e corpo de bombeiros são organizados e mantidos pela União, submetendo-se aos limites impostos em lei federal. Então vejam, pessoal, o que vocês devem saber nesse primeiro momento a respeito do Distrito Federal é que Distrito Federal não é Estado-membro. Distrito Federal não é Estado-membro. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, eu falei para vocês que municípios não têm poder judiciário. O Distrito Federal, ele, por vezes, tem competências de Estado, por vezes tem competências de municípios, como eu também comentei agora há pouco. Só que, da mesma forma, no Distrito Federal, não existe a questão do poder judiciário. Por qual motivo? Se fosse para haver poder judiciário no Distrito Federal, seria na verdade, de competência federal. E a quem que é a atribuição de remuneração dos servidores públicos federais? É a União, é responsabilidade da União. E eu disse para vocês que os Estados-membros têm Constituição estadual. E falei que municípios não, que é por lei orgânica. E o Distrito Federal? O Distrito Federal também não possui Constituição estadual. Se fosse para haver uma Constituição no Distrito, nem poderia se chamar Constituição estadual. Deveria se chamar Constituição distrital, o que não é o caso. No caso, seguiu a ritmia, né, a formalidade de um município. Então, uma lei orgânica. O município tem uma organização por meio de uma Constituição municipal? Não, também é por lei orgânica e é por esse motivo que o Distrito Federal também tem sua organização interna por força de lei orgânica. Passei aqui um resumo básico a respeito desse ponto do Distrito Federal. E uma outra discussão que tem aqui, que pode ser colocada também em aula junto com vocês, é a questão de territórios. Existem alguns defensores de que, por exemplo, Fernando de Noronha seria um território. O que eu falo pela doutrina majoritária no Brasil é que no Brasil existe a possibilidade de ter territórios? Existe. Se você quer saber um pouco mais sobre territórios, você também vai ter um pouquinho de regramento dos territórios em Direito Constitucional 2. A gente está em Direito Constitucional 1. Territórios, ele teria o gerenciamento pela União. Quem queria fazer um gerenciamento dentro de normas peculiares? Não haveria essa questão de formação de
de organização dos servidores públicos estaduais? Não seria o número de representantes, como a gente vê no Distrito Federal? Seria uma diferenciação, uma organização político-administrativa gerenciada pela União com quórums diferenciados. E onde vocês encontram isso? No texto da própria norma constitucional, o que não é objeto de estudo nesse presente momento, e vai ser, sim, em Direito Constitucional 2. Mas vejam, hoje o que eu posso afirmar assim é que a maioria da doutrina entende que não existem territórios no Brasil. Mas que é certo, eu sonho ainda em conhecer Fernando de Noronha, falam que é um belo lugar, e eu quero sim ir e conhecer, mas uma vez até vendo a palestra, eu falo palestra, meu Deus, não é nem palestra, é uma apresentação do Whindersson Nunes, ele fala que ele foi para Fernando de Noronha e a cada lugar que você pisa lá tem uma taxa do meio ambiente que você tem que pagar, então que se você está vendo numa propaganda venha para Fernando de Noronha, R$ 400, se prepare, porque R$ 400 lá vai ser coisinha, você vai ter que pagar em cada ponto que você vai, por conta justamente dessa questão ambiental de Fernando de Noronha. No livro acadêmico está escrito assim: embora os últimos territórios Fernando de Noronha, que foi anexado a Pernambuco, e Roraima e Amapá, que ganharam o status de estados, ou seja, Roraima, Amapá, Pernambuco eram tidos como territórios, segundo apresentado aqui no livro acadêmico, e hoje eles acabaram sendo extintos como territórios e ganharam o status do ente federativo de Estado-membro, e existiu a possibilidade, então, de os territórios, na verdade, só para dar uma pausa, gente, território, o que eu estou comentando aqui é que Fernando de Noronha, Amapá, eles eram considerados como territórios, e hoje não. Fernando de Noronha é pertencente ao Estado, assim como a criação de um Estado, conforme foi colocado aqui, como o Amapá, por exemplo, tá? E o interessante é, até para a gente pegar a Constituição da República Federativa do Brasil, para ficar um pouco mais claro, a partir do artigo 18, Professor, no livro possibilidade acadêmico, qual seção o senhor está? no 2.3. Tá, Existe obrigada. por nada. A questão é a seguinte, gente. Existiram territórios no Brasil? Existiram. Hoje, existem territórios no Brasil? Não existem. E pode haver a criação de um território no Brasil? Pode. Então, para vocês memorizarem antes de a gente fazer uma leitura, para ficar bem claro, que existiram territórios no Brasil? Existiram. Existe a previsão constitucional de territórios no Brasil? Existe. Existem territórios no Brasil? Não existem. Existe a possibilidade da criação de um território no Brasil? Existe. Ok? Vou pegar aqui a norma constitucional. Olha só o que diz o artigo 18, embora isso seja tema, gente, eu já disse para vocês, de Direito Constitucional 2. A Organização Político-Administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União dos Estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Então, existe autonomia político-administrativa de cada ente federativo. Olha a memorização. Por mais que vocês vão chegar a rever esse conteúdo, é muito importante, desde já, vocês já memorizarem. Nós temos 4 entes federativos: a União, os Estados, o Distrito Federal, os municípios. E a organização político-administrativa entre eles se dá com autonomia. Todos são autônomos. Todos eles respeitando o princípio da simetria constitucional, que significa o quê? Que as formalidades e as matérias já estipuladas na Constituição
devem ser respeitadas pelas constituições estaduais e pelas leis orgânicas de administração político-administrativa dos municípios e do Distrito Federal. Bacana, né? Parágrafo 1º. Brasília é a capital federal. Então, vejam, norma de eficácia plena. Os territórios federais integram a União. Então, vejam só, um território federal que não existe hoje no Brasil, se ele for criado, ele vai integrar quem? A União. Quem que vai ser responsável pelo território? A União. E sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Acha essa lei complementar, você não vai achar essa lei complementar. Tá, pessoal? Aqui fala, a norma constitucional estipulou que deve ser por lei complementar, mas não existe sequer essa lei complementar, é bom dizer de passagem. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se, desmembrar-se para se anexarem aos outros e formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento dos municípios far-se-ão por lei estadual dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na norma, na forma da lei. Então, vamos lá. Olha só que interessante. Pegando o tema um pouquinho do Direito Constitucional 2, mas só para a gente memorizar um pouquinho da conceituação que nós estamos vendo na aula de hoje, eu quero que vocês saibam isso que a própria Constituição está estipulando. E o que a Constituição está estipulando que nós acabamos de fazer a leitura? Primeiro, que existe a possibilidade de criação de territórios. E que os territórios, eles não são vinculados aos Estados-membros. Os territórios não serão vinculados aos municípios. Os territórios, eles serão vinculados à União. Professor, por que o senhor fica repetindo isso ou falando isso? É justamente pelo fato de, se cair no seu exame da ordem, você vai ter que colocar que o território ele é vinculado à União. Se no seu exame da ordem cair que a União, desculpe, se no seu concurso público, no seu exame da ordem, cair por um acaso que um território é vinculado ao município, alternativa equivocada. Que está vinculado ao Distrito Federal, alternativa equivocada. Está vinculado ao Estado-membro, alternativa equivocada. Na verdade, você vai ter que optar pela alternativa que fala que um território é vinculado à União. Um outro ponto interessante é que criação, incorporação e fusão, e até mesmo desmembramento de municípios, são feitos por lei estadual e diante de lei complementar federal. Só que quando nós falamos de estados, a gente viu há pouco tempo atrás, e eu tenho certeza que vocês se lembram, de uma ocasião em que 2 estados estavam procurando... Vou pegar aqui no Brasil, no Dr. Google, só um segundinho. Eles estavam procurando se separar, não é isso? O desmembramento. Isso foi em 2011, deixa eu ver. É para a divisão do estado do Pará? Será que foi isso? Ó, em 2011 nós tivemos aqui, ó, um plebiscito para a divisão do estado do Pará para a criação do estado do Carajás. Então, nossa, ou então ser chamado de Tapajós aqui, foi o que aconteceu, né? Então, vejam, a divisão do estado do Pará. Recentemente, aqui houve essa possibilidade e o povo foi escutado. E eles optaram por não. Acabaram optando por não. Não houve essa... Mas que vejam, o que vocês estão aprendendo na aula de hoje? Que existe essa possibilidade de haver uma incorporação ou de haver uma subdivisão ou desmembramento, tá, pessoal? Subdivisão pensando em que cada parte de um estado na formação de um outro.
Pessoal, fico aí aberto a perguntas antes de dar seguimento, dizendo para vocês que até o presente momento nós vimos a respeito da organização da República Federativa do Brasil como coparticipativa, em que existe atribuições de competências para todos os entes federativos, sendo certo que vocês acabaram memorizando quais são os 4 entes federativos: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, sendo certo que cada ente federativo possui sua organização do Poder Executivo e organização do Poder Legislativo, restando que não há essa organização, ou seja, que não há organização do Poder Judiciário apenas no ente municipal, no ente federativo municipal. Vimos que o nome dos representantes do Poder Executivo em cada ente federativo, presidente, governadores e prefeitos. Vimos a composição do Poder Legislativo, Congresso Nacional pelo sistema bicameral, deputados federais e senadores. Vimos nos estados-membros Assembleia Legislativa e no Distrito Federal chamado de Câmara Legislativa. E vimos também que nos municípios a Câmara de Vereadores. E vimos também a possibilidade de existir um Poder Judiciário Federal, responsabilidade da União, e também de existir um Poder Judiciário do âmbito estadual, que é de legitimidade e competência, inclusive de remuneração, quanto à questão dos subsídios, pelo Estado-membro, tá? E aí nós vimos a possibilidade também da criação de um território, e esse território vai ficar vinculado, sob a supervisão da União, não vinculado à questão do Distrito Federal, não vinculado ao município, não vinculado aos Estados-membros. E uma coisa de característica dos entes federativos é que a Constituição atribuiu a eles a autonomia político-administrativa. Quero dizer, os entes federativos, eles não são vinculados, eles são autônomos, tá? Então, autônomo em que sentido? Na autonomia político-administrativa, sendo certo que deve haver o segmento do princípio da simetria constitucional, ou seja, normas da Constituição da República Federativa Constitucional não podem ser desrespeitadas nem na sua formalidade, nem quanto ao seu conteúdo. Eu falei de forma que em 1 minuto, mais ou menos aquilo que eu esperei que vocês tivessem visto até o presente momento. Comentem um pouco comigo aí a respeito disso que eu falei para vocês agora, se vocês assimilaram bem isso que eu passei para vocês, alguma dúvida a respeito, por favor. 1 minuto, 2 minutos, fiquem à vontade aí, tá? Gente, eu tô tão bom assim. Tá maravilhoso, professor. A gente memorizou todo. Manda bala, professor. Como que é, gente? Fala aí. Alguma dúvida? Bom, já que não tem dúvida, e por mais que nós estejamos em uma aula online, ao vivo, para quem está assistindo agora ao vivo, vamos para a metodologia ativa num presente momento, e eu quero que vocês anotem os seguintes pontos no caderno de vocês. Anotem aí, fazendo favor. A pergunta é a seguinte: quais são os 4 entes federativos do Brasil? Professor, mas o senhor já falou 40 mil vezes, professor. Quais são os 4 entes federativos do Brasil? Por que eu estou fazendo essa pergunta e quero que vocês memorizem de qualquer jeito? Porque, pessoal,
O STF vem dando uma importância tão alta e tão relevante para os municípios, atribuindo inclusive competência legislativa para os municípios, buscando por vezes reconhecer uma vedação ou outra, mas a maior parte do que vem entendendo o STF é de legitimidade. Numa decisão recente, a respeito até do Covid-19, que a gente chama de coronavírus, o STF falou assim, o Bolsonaro, não é por medida provisória, por uma canetada, não, que você vai conseguir fazer com que os municípios abram as portas do comércio. Negativo. Os Estados-membros podem sim regulamentar normas dentro dos seus estados e os municípios podem sim regulamentar a forma do funcionamento do município no interesse local deles. Você da União, você tem competência no âmbito da União. No âmbito estadual, compete aos governadores. E no âmbito municipal, competência dos prefeitos. Bolsonaro, fica na sua. Tipo assim, o STF disse de forma clara a importância dos municípios. Se hoje a gente fica aqui falando assim, não, o cara é só prefeito de uma cidade, um prefeito blá blá blá, ou a mulher é só uma prefeita, a gente fica nesse menosprezo por conta da, não, é só um prefeitozinho qualquer, não sei, não dá, porque não coloca asfalto, porque o hospital, é reclamação em todo município, porque o asfalto é ruim, porque não funciona a saúde, porque tem pouca polícia, e a gente, fora o estado de São Paulo, que tem polícia a cada esquina, geralmente essas são as reclamações aí. E por que eu estou comentando isso com vocês? Memorizem mesmo, nesse momento no Brasil, vocês têm que ter o reconhecimento da importância dos municípios e é isso, gente. O município ele é um ente federativo dentro da organização federativa do nosso estado por meio da Constituição da República Federativa do Brasil. Então nós temos essa coparticipação que envolve uma autonomia entre os entes federativos, seja para execução de algumas atividades administrativas, inclusive para a legislação, conforme eu já especifiquei para vocês, tá? Fora essa pergunta de quais são os entes federativos, fica uma outra pergunta. Quais as competências dos entes federativos? Então, qual a competência? Na verdade, seria até no plural, né? Quais as competências dos entes federativos? Interrogação. O meu tá no plural aqui. Ah, valeu. Acertou quem colocou no plural aí. Quais as competências dos entes federativos? E aí, na paz? E mais uma pergunta. Tô tentando acordar ainda aqui. Rapaz do céu. Depois que inventaram o tal do soneca, olha, eu agradeço quem fez o ar-condicionado, sabe? Não tem como não agradecer uma pessoa dessa, quem que inventou o ar-condicionado. Ai, gente, mas o cara que inventou o tal do soneca, eu tenho que. Não tem que concordar com esse cara, não, viu? Porque eu viciei no soneca de um jeito que. Uma outra pergunta. Qual a diferença? Gente, essa pergunta agora tem uma resposta que vocês têm que memorizar para o resto da vida de vocês, hein? Qual a diferença entre competência
privativa vírgula exclusiva e concorrente. Então, qual que é a diferença entre competência privativa, vírgula, exclusiva e concorrente? E por último, competência comum. Competência comum. Entre os entes federativos. É a mesma coisa que competência legislativa concorrente? Professor, repete a pergunta, por favor. Competência comum dos entes federativos. É a mesma coisa que competência legislativa concorrente? Eu falei que era a última pergunta, mas agora vem a pergunta mesmo a ser feita. Gente, e agora, essa pergunta que eu vou fazer para vocês, eu quero que você... Eu vou fazer a pergunta e na mesma hora você vai colocar... A hora que eu colocar a palavra interrogação na pergunta, na sequência você já vai colocar a palavra... A palavra não, vai ser uma mera letra, mas você vai colocar, você não vai me mostrar, mas você vai colocar S para sim e N para não. Vou fazer uma pergunta que a resposta vai ser assim, sim ou não. Mas na hora que eu terminar a pergunta, eu já quero que você me responda. Você assim, na hora, terminei a pergunta, você já coloca ou um S ou você vai colocar um N. Na frente da pergunta que eu vou colocar para vocês. Só para eu saber como que está a cabeça de vocês, tá? Coloque aí. O território é um ente federativo. O território é um ente federativo. Vinculado à União. O território é um ente federativo vinculado à União.
Ponto. Agora eu quero que você coloque o S, ou coloque interrogação aí, né? E coloque o S ou o N. O território é um ente federativo vinculado à União? Sim ou não? Eu só quero isso. O concurso público, ele faz... O que você colocou aí? Não estou enxergando. Fala aí para... O que você colocou aí? Quer falar? Se quiser, eu coloco o áudio, que eu não escutei, eu não consegui ver. Mas é isso aí, gente. Por Peraí que eu vou quê? colocar de caneta aqui, que de lápis não dá pra ver. Não, pode... Gente, eu tô repetindo, eu não paro de falar, eu insisto, até coloquei a pergunta, falei umas 5 vezes durante essa aula, quais são os 4 entes federativos do Brasil. E aí chega o concurso público, chega o exame da ordem, o que for, eles ficam criando palavras, colocando coisas até que parecem verdadeiras, mas que são falsas. O território não é um ente federativo. Eu disse para vocês quais são os 4. Se você for colocar o território, teria que ser 5. Já mudaria. Então, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios são 4. Se na pergunta você respondeu sim, territórios são entes federativos, por mais que eu coloquei lá que eles sejam vinculados à União, olha, são vinculados à União, está correto. O que está incorreto? Que território não é um ente federativo. Se eu fosse colocar o território como ente federativo, seriam 5 os entes federativos. Então, vejam, li, reli, expliquei, reexpliquei, afirmei, coloquei como pergunta e pode ser que algum acadêmico, alguma acadêmica ainda tenha colocado o quê? Que sim, ele é um ente federativo vinculado à União. Não, território não é um ente federativo. Fechou? Então vamos agora para essas respostas, fora essa que eu passei para vocês, só dizendo e repetindo, território não é um ente federativo, 4 são os entes federativos, União, Estados-membros, Distrito Federal e municípios. União, regido pela Constituição Federal, Estados-membros pela Constituição Estadual, Distrito Federal e municípios por lei orgânica, ok? Diante dessas perguntas, então, agora fica para vocês, galera. Vamos lá, a gente está aqui no meu relógio, tem 2 relógios, um está 8h14, o outro está 8h11. Qual o horário que está no relógio de vocês aí? O meu tá 8h12. 8h12? O meu tá 8h09. 8h10. Então, beleza, então o do celular está mais correto. Mas mesmo assim, então, a gente vai para o intervalo e vocês já podem ir fazendo isso daí durante o intervalo, mas podem gozar também dos 30 minutos de intervalo e a gente volta para o segundo período tratando dessas perguntas aí. E nós vamos respondendo essas perguntas e dialogando em aula, tudo bem? E vamos passar para a unidade 3. Abração aí, até a próxima aula, que vai ser às 8h45. Ah, só aqui para aproveitando a oportunidade, gente, por favor, façam as atividades online. Por favor, tem muitos acadêmicos que não finalizaram a escolha das disciplinas, a regularização das disciplinas durante o semestre. Enquanto não regulariza, às vezes uma outra disciplina que deveria estar fazendo não estão fazendo ainda. Acadêmicos também bom, acho que essas duas são as importantes. Se vocês estão sendo, essa aula vai ser disposta depois no portal para vocês estão sendo gravados, fiquem à vontade de áudio, vídeo, participação normal, e vai ser publicado depois no portal isso daqui, tá? Bom intervalo, galera. Professor, Pois não? pode só repetir cada uma das uniões ali, das entes federativos? São entes federativos a União. Ah, sim, não, mas o que cada um deles... A pergunta é qual a competência, né? Quais as competências de cada ente federativo? Ah, tá. Não, mas é o que o senhor falou ali, que cada um deles tem direito? Cada um tem direito. Eles têm autonomia. Isso, qual que é a Política autonomia de cada um? iniciativa.
Político-administrativa. Político-administrativa. Autonomia político-administrativa. Artigo 18 da Constituição. Ok, obrigada. Nada, bom intervalo a todos.